Por causa dos problemas climáticos, né, enfrentados principalmente na região sul do Brasil, a safra brasileira de soja na temporada 2021-2022 deve ser 14% menor que o potencial produtivo. A projeção, né, ela foi feita pelo analista do Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque, que conversa agora ao vivo com a gente para trazer esses novos números. Luiz, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias e muito obrigado por atender a gente. Bom dia Vinícius, bom dia a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Luiz, qual era a previsão da safra então para a soja, né, e qual a atual estimativa? Né? Nesse momento já dá para ter um número melhor, né, dessas previsões? Bom, Vinícius, inicialmente nós aqui de Safras e Mercados trabalhávamos com uma safra de 145 milhões mais ou menos, até com um viés até um pouquinho de maior que esse, né? Hoje a gente está trabalhando com uma safra de 125 milhões, então a gente exportou bastante aí, pelo menos 20 milhões de toneladas nos últimos meses, né? Tudo porque lá em novembro, quando a gente começou a levantar esses números, a gente ainda tinha um número, um clima favorável no Brasil, né? Um clima normal, digamos assim. E a partir do final de novembro a gente começou realmente a ver grandes problemas de clima, né? Com clima seco, com clima pouco favorável ao desenvolvimento das lavouras na região sul do Brasil. Um clima típico de laninha, né? Pelo segundo ano consecutivo a gente tendo laninha. Ano passado a gente tinha fugido desses problemas maiores, mas nesse ano a gente não conseguiu fugir. Então esse clima seco que a gente teve a partir de novembro, ao longo de dezembro, janeiro e fevereiro, realmente trouxe grandes problemas para as lavouras da região sul, em destaque aí Paraná, Rio Grande do Sul, com uma seca muito grande, aí, com temperaturas muito elevadas em momentos importantes. Isso acabou trazendo aí esses cortes que hoje a gente trabalha com uma safra de 125 milhões de toneladas, que frente ao ano passado, né, frente à safra do ano passado, é em torno de 9% menor, e frente ao que a gente poderia produzir, né, a 145 milhões de toneladas iniciais, é uma quebra aí de quase 15% na safra brasileira. Ô Luiz, então a principal queda mesmo deve ocorrer no Paraná, né? Lá a situação foi realmente bem grave, né? Na verdade, Vinícius, no início dos problemas, o principal problema era no Paraná. Mas agora, né, que a gente está percebendo a colheita, a gente está começando a ver a realidade, né, das lavouras, dá para dizer que Paraná e Rio Grande do Sul são bastante parecidos nos problemas desse ano, né? Ambos devem estar perdendo aí 45% da sua produção. Então é uma quebra muito grande, uma quebra histórica. Eu diria que para o Brasil aí, eu pelo menos como consultor nunca tinha visto uma quebra tão grande, né? Embora eu já estivesse aqui em 2012, que foi uma quebra muito grande, mas essa quebra desse ano realmente frente ao potencial do que a gente poderia produzir é muito grande, é histórica. E eu diria que hoje Paraná e Rio Grande do Sul estão bem semelhantes aí nos problemas, ambos com em torno de 45% aí de quebra na produção. Perfeito. Agora você citou, né, o Paraná e o Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul teve um problema também, além dessa questão da estiagem prolongada, que foi a área esperada para o plantio, que foi menor do que a esperada. Foi isso mesmo, Luiz? Exato, a gente ainda está finalizando o levantamento desses dados, né, Vinícius? Porque a gente vai descobrir realmente, a gente vai consolidar esses números só no final da colheita, né? Obviamente que a gente está muito mais próximo disso agora, então pequenas mudanças podem ocorrer ainda, mas com relação à área, de fato, mas isso também é derivado dos problemas climáticos, né? A seca impediu os produtores de plantarem dentro de uma janela ideal no Rio Grande do Sul. Não adianta plantar se não tem umidade logo à frente para poder ter a germinação do grão e o desenvolvimento inicial dentro do esperado. Então, se esperou muito pelo plantio e, no fim das contas, aí, como o clima não ajudou, é possível que a área gaúcha tenha ficado um pouquinho abaixo do esperado, né? Um pouquinho abaixo do que a gente estava estimando inicialmente. A gente está falando de até 5%, pode ser um pouquinho até mais do que isso, mas só realmente a finalização da colheita vai nos mostrar o número verdadeiro, mas a gente acha sim que uma parte da área não foi semeada exatamente pelos problemas climáticos também. Perfeito. Luiz, agora falando um pouquinho, né, do cenário internacional, a guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia já trouxe algum reflexo aí para a soja brasileira? Qual que é o cenário que vocês estão visualizando, né? E justamente com esse prolongamento da guerra, né? Não tem um cessar-fogo, então isso acaba já trazendo alguma consequência específica para a safra brasileira de soja? No lado fundamental, Vinícius, ou seja, olhando para o complexo soja como um todo, né, a gente entende que o conflito, né, entre Rússia e Ucrânia
ainda traz um impacto indireto. Não quer dizer que não traga impacto, mas não é um impacto direto na oferta de soja, na demanda de soja mundial. Até porque Rússia e Ucrânia não são grandes players do mercado de soja, internacionalmente falando. Né? É diferente, por exemplo, de trigo e de milho, onde eles são grandes players, grandes produtores, grandes exportadores. No caso da soja, eles têm a sua importância, mas não é tão grande assim em termos de volume. Né? Então a gente fala que esse conflito vem trazendo, sim, alguns impactos indiretos, por exemplo, via petróleo, com petróleo muito alto, a gente tem alta de custos, a gente tem, como é a principal commodity do mundo, outras commodities acompanham o petróleo também. No caso do milho e do trigo, também com as altas que a gente teve, a gente percebe que a soja acaba acompanhando uma parte dessas altas. Então, trouxe sim alguns impactos indiretos, nada muito relevantes ainda. Eu diria que o principal impacto talvez venha mais à frente um pouquinho, que é com relação aos fertilizantes, né? Que daí vai impactar indiretamente a soja, mas já pensando na próxima safra. Então, é possível que a gente tenha alguns problemas lá à frente com relação a fertilizantes, os preços já estão subindo nesse momento, então eu diria que pode ser um impacto um pouquinho mais visível, embora, né, a gente possa completar esse quadro aí com a questão do câmbio, né, que trouxe um movimento diferente para o câmbio, esse conflito. A gente não esperava um fluxo de capital tão grande para o Brasil, isso tem derrubado o câmbio aqui dentro, e isso, infelizmente, né, acaba sendo um fator negativo para os preços, que vem caindo nos últimos dias, né, com esse câmbio abaixo de R$ 5. Então, eu diria que esse impacto a gente pode sentir um pouquinho mais de perto, aí, que realmente essa queda do câmbio era algo inesperado, né, pelo menos nesse nível que a gente está vendo. Então, eu diria que dá para colocar um pouquinho em cima a culpa disso no conflito entre Rússia e Ucrânia. E então, já que você citou nesse assunto, rapidinho agora para a gente concluir nosso assunto, Luiz, você falou dessa queda, né, do preço do dólar, né, a moeda americana registrando essa queda. Então, o que dá para pensar daqui para frente com relação aos preços? Já é possível fazer alguma projeção? E qual que deve ser a postura também, então, do produtor nesse momento? Olhando para câmbio, é muito difícil de a gente prever, né, Vinícius? A gente percebe aí uma volatilidade muito grande, a gente tem que lembrar que a gente está no ano eleitoral, então existe espaço para essa volatilidade ainda crescer. Como o fluxo nesse momento ele é positivo de entrada de dólares no Brasil, a gente entende que o câmbio ainda pode cair um pouquinho mais, isso seria negativo. Se o câmbio continuar caindo, o preço infelizmente vai ter que se ajustar a isso. Mas se a gente estiver chegando num fundo de câmbio e os outros fatores ajudarem, como estão ajudando, né, que é o caso de Chicago de prêmios, a gente entende que esses dois fatores somados à quebra brasileira, que é muito grande, devem trazer um suporte para preço. Então, a gente entende que existe espaço para preço voltar para níveis um pouco mais altos, aí, principalmente no segundo semestre do ano. E, frente a isso, naturalmente, o produtor pode ficar atento aí ao mercado. O momento é interessante, né, para ele vender alguns volumes, mas ele está no momento de queda e pode ser que a gente tenha preços um pouquinho mais elevados lá na frente se ele conseguir segurar essa soja. Tá certo. Luiz Fernando, quero agradecer muito, viu, sua participação aqui com a gente, trazendo essa análise importante aí para o produtor poder se programar, né? Vamos ficar de olho aí nos próximos dados, nas próximas estimativas de vocês. Muito obrigado aí pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vinícius. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, um ótimo dia, uma ótima semana a todos.